Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu tenho um convidado para falarmos sobre fundos de investimento. O convidado de hoje é o Caio Canes de Castro, ele que é especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Caio, seja muito bem-vindo a esse podcast. Queria que você contasse para a gente o que te levou a focar nesse nicho e o que te mais chama a atenção nesses ativos. Seja bem-vindo, Caio. Olá, bom dia, André. Ou boa tarde ou boa noite, né? A gente está fazendo um podcast, então a gente tem essa característica aí também, primeira vez no podcast, então eu fico muito feliz com o convite. Fico muito feliz também de falar desse assunto. Hoje eu trabalho como assessor de investimento já há alguns anos e a renda fixa, né, no primeiro momento, eu entendo que é o que mais me atraiu, assim, no momento que a gente tem produtos, veículos de investimento que investem nessa renda fixa, que eu acho que é tão positivo para a carteira dos investidores. Então, obviamente, eu acabei também querendo saber um pouco mais e até mesmo estudando, mas não só estudando, mas também botando na prática, né, nos investimentos, assim, efetivamente, desses fundos de papel. Então, acho que sim, eu não diria que eu sou um especialista, mas sou um entusiasta com certeza. Então, gosto muito da renda fixa, gosto muito da parte de investimento um pouco mais planejado, digamos assim, nas carteiras, né? Então, tem aquele pilar. A gente sabe, renda fixa, eu sempre digo, a gente sabe quando começa, quando termina e quanto vai render. No caminho pode oscilar? Pode, mas se a gente ficar até o fim, a gente sabe exatamente tudo. Então, a previsibilidade que é tão falada aí no mercado, ela está exatamente nesse tipo de investimento. E os fundos imobiliários, digamos assim, de papel, eles são exatamente isso, né? Eles trazem essa previsibilidade sem olhar para a cota, porque quando a gente olha para a cota, eu tenho certeza que a gente pode gravar um outro podcast aí falando sobre o assunto. Exatamente, né. Não só os fundos imobiliários, né, mas também os FIAGROS aí que também investem aí em papel, né, de renda fixa. E vamos começar por eles, Caio. O que são os CRAs, são os famosos CRAs, e como é que eles funcionam dentro dos FIAGROS, né? São 2 fundos de papéis aí que a gente vai conversar hoje. Os FIAGROS de papel e os fundos imobiliários de papel. Vamos começar pelos FIAGROS, que esses 2024 tiveram pormenores bem sérios ali que abalaram um pouco, né, esse fundo de investimento. Daria para dizer que até por maiores, né? Não só por menores. Eu acho que assim, é importante a gente sempre dar um passo atrás e entender o seguinte: toda vez que a gente vai investir, seja qual for o investimento, é importante a gente ter o conhecimento do conceito daquilo ali. Para onde está indo o dinheiro, né? E eu acho que o fundo imobiliário, de forma geral, assim, se criou, assim como ações, né? Se criou muito aquela questão do sou dono, sou proprietário. Então, no momento que eu invisto num fundo imobiliário, é porque eu sou o proprietário de um imóvel, né? Então, existe, melhor investir em imóvel ou no fundo imobiliário? Essa é uma outra discussão que não cabe realmente quando a gente fala de fiagro, ou pelo menos assim, não vou generalizar, né? Tem fiagro que sim, investe em imóveis, né? Acaba sendo proprietário, mas falando especificamente das CRAs e das CRIs dentro desses investimentos, dentro desses fundos de investimento, eu acho que tem que pensar que não é uma visão de dono, e sim uma visão de credor. Então, na verdade, eu estou emprestando dinheiro para que aquele fundo imobiliário ou fundo de agronegócio possa fomentar na outra ponta, né, através de um empréstimo, digamos assim, de forma bem simples falando, através de um empréstimo para que um produtor, para que uma construtora possam botar de pé os seus negócios, seus planos e etc. Então a gente tem que pensar que Fiagro ou um fundo de papel de CRI, eu não sou dono, eu sou credor, eu estou emprestando, né? E assim como na renda fixa, eu estou emprestando. Então, no momento que a gente entende esse conceito, ela já fica mais fácil também de começar a analisar qual é o melhor fundo para que a gente possa fazer o investimento. Tá? Então, voltando então nesse ponto, CRAS e CRIs, tem algumas métricas que não são iguais às métricas de um proprietário de imóvel, que vai estar focado no aluguel, por exemplo, ou vai estar focado, de repente, na remuneração daquela terra, no caso do Fiagro. Ele vai estar focado realmente no quanto quem tomou aquela dívida é capaz de pagar. Então, o fundo de investimento ele entra exatamente para isso, para sanar esse trabalho, digamos assim. O gestor vai ter um trabalho que o investidor não vai precisar ter, né? Então, o investidor vai estar se beneficiando muito mais de uma gestão competente que vai olhar no detalhe. E aí, quando a gente fala de credor, né, que nem quando a gente toma
vai até um banco, acho que todo mundo já passou por essa experiência, seja financiar um imóvel, um carro, enfim, né? Ele precisa deixar uma garantia, ele vai passar por uma análise de crédito, ele vai passar por uma série de pontos que o gestor do fundo imobiliário vai analisar quem emprestou, quem tomou, que tipo de amarração é feita para que esse ciclo feche positivamente no final ali, né? Seja do credor ali receber, do pagador pagar. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, quando a gente fala desse tipo de fundo imobiliário, de fundo de investimento, vamos dizer assim, e aí depois imobiliário ou agronegócio, a gente tem que tentar entender esse conceito. Então, acho que fazendo essa introdução, digamos assim, aí entrando efetivamente ali nos fundos FIAGRO, ou até mesmo os fundos de papel de imobiliário, entender bem que tipo de carteira está sendo montada. Então, quero esse fundo por causa da previsibilidade, por exemplo, da remuneração dos papéis, ou da positividade ali, vamos falar do agronegócio e o período desafiador. O que aconteceu foi isso, foi um boom na exposição, digamos assim, financeira desse setor. Eu acho que ainda é muito pulverizado, né? Então, é difícil a gente ter, por exemplo, uma empresa do agronegócio abrindo capital. As que tem são poucas ali, assim, principalmente quando a gente pega o PIB do Brasil, a representatividade no mercado financeiro do agronegócio é muito pequeno ainda. Então, as CRAs acabam sendo o principal veículo, digamos assim, de acesso a essas empresas, né? E a gente não entra como sócio, a gente entra como credor. E, às vezes, essa empresa muito sazonal, cíclica, e às vezes ela alavanca um pouco mais, aí a gente tem a economia com a taxa de juros um pouco mais alta, a rolagem de dívida fica difícil, e aqui a gente poderia discorrer mais uma série de motivos, tá? Mas o principal é o quê? Às vezes a empresa não vai conseguir pagar. Às vezes a empresa precisa de um fôlego, precisa de um tempo, e isso afeta muito a carteira, principalmente vamos dizer assim, a confiança do investidor naquela carteira como um todo. Por mais que às vezes aquele papel represente 1%, 2% da carteira do Fiagro, acaba afetando a cadeia como um todo, né? Então, o setor acaba ficando muito mal visto. Então, tanto para a parte de Fiagro como outros fundos também associados ao agronegócio, que às vezes não tem nada a ver com a dívida, com a CRA, efetivamente, né? Tem a ver com imóvel, alguma coisa assim, acabam sendo afetados também. Então, acho que o cenário, quando a gente pega assim, o que deixou o agronegócio tão mal? Pô, com certeza é essa questão da rolagem de dívida, essa questão, assim, às vezes, da estruturação dessa dívida não ter sido feita tão boa. Vamos lá, gente, vamos lembrar que também um monte de dinheiro foi injetado nesse tipo de investimento, né? E com essa injeção de dinheiro, vamos dizer assim, os próprios geradores de CRA, securitizadora, ou até mesmo os fundos de investimento focados, né, nessa geração de papéis CRA, acaba meio que emprestando, tem que emprestar esse dinheiro, né? Porque ele está captando, ele vai ter que emprestar esse dinheiro. Então, às vezes, a análise ali acaba ficando, eu sempre costumo comparar. Eu não quero também falar que o gestor fez um trabalho errado, tá? Não é isso. Eu só acho que chega um momento que ele acaba emprestando para mais, buscando oportunidades que talvez não era ideal. Tá? Então, assim, isso pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer o seguinte, avião cai de vez em quando, né? Mas ninguém deixa de voar, porque continua sendo uma forma muito, muito boa e muito segura de fazer esse translado, digamos assim. Eu acho que a CRA é mais ou menos isso. O agronegócio é mais ou menos isso. A gente não vai deixar de investir nesse setor, porque ele continua sendo um setor com uma representatividade muito grande no PIB e com excelentes players ali dentro, né? Então, a gente precisa financiar esse setor e a CRA é um excelente mecanismo para isso. O fundo imobiliário, o fundo de investimento em agronegócio, ele vem exatamente para organizar, né? Se eu sou um investidor pessoa física, eu quero investir só em CRA, talvez eu não tenha acesso, eu não vou conseguir acesso nem às taxas boas que às vezes o fundo consegue, né? Porque a grande maioria das boas emissões, elas ficam todas nos institucionais, né? Que seriam esses fundos de investimento. Eu, pessoa física, não vou conseguir acessar nem na taxa boa e nem na quantidade boa. Os bons negócios, às vezes, param na cadeia, né? Então, vamos dizer que, infelizmente, o investidor pessoa física, ele está um pouquinho abaixo ali na cadeia na hora da alocação, por uma questão realmente de volume, de financeiro, né? Então, o fundo imobiliário, ele representa esses investidores, o fundo de investimento do agronegócio, ele representa esses investidores,
somando um valor maior, seja uma subscrição, até mesmo uma abertura de capital, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa acessar exatamente esse mercado. Esse mercado, vamos dizer assim, duas ou três etapas acima, que a taxa é melhor, que o emissor é melhor, né? Então, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que não deve ser deixado de lado, eu acho que sim, tem que continuar olhando para esse setor. Agora, com um olhar não só para os novos, mas para quem daqui a pouco teve uma redução um pouco maior, onde aquele preço ali da cota não reflete a realidade da carteira. E aí a gente poderia, claro, falar um pouco também da análise desses fundos imobiliários. Eu acho que esses fundos de investimento, de forma geral, imobiliários, né, eles acabam ficando muito focados, o investidor busca o dividendo meio que acima de tudo, né? Então, assim, às vezes o dividendo ele não vai refletir a qualidade do ativo. E às vezes a qualidade do ativo é onde está a grande sacada para que no momento onde o mercado recupere, e aí vamos lembrar, a gente tem uma certa comparação, né? O dinheiro ele é limitado. Então o dinheiro, então se ele está todo no fundo imobiliário, significa que ele não está em outro lugar. E se ele não está no fundo imobiliário, significa que ele está em outro lugar. Em algum momento pode ser que volte para o fundo imobiliário. Quando isso vai acontecer, impossível saber. O ideal é o quê? É que a gente esteja posicionado quando isso aconteça. Então, essa diversificação é pensar o seguinte: eu não tenho que ganhar o máximo possível hoje, né? Eu tenho que ganhar o máximo possível ao longo de um tempo, né? Então, até mesmo comparando o investidor tradicional do fundo imobiliário, às vezes acaba sendo aquele que estava acostumado a ter um imóvel, a ter alguma renda vinda de algum outro tipo de patrimônio. E aquele patrimônio não era vendido só porque ele ficou sem alugar 2 meses, vamos dizer assim, né? 3 meses. Então, no fundo de investimento imobiliário, de agronegócio, é mais ou menos igual. Às vezes não vai ser aquele mês que vai ser o bom, aquele ano que foi bom. Mas no decorrer de um tempo, além do dividendo, né? Além da remuneração mensal, a gente ainda tem, né, nesse momento ainda corre o risco bem legal de ter uma valorização importante na cota, né? E não só na cota, no próprio patrimônio do fundo também. Então a cota pode valorizar por uma questão de demanda, como ao mesmo tempo o patrimônio do fundo pode se valorizar por uma questão de mercado. Então, às vezes uma recuperação de um desses investimentos ali de um papel que não foi muito bem, ou às vezes até de uma entrada de novos papéis comprados ali, digamos assim, no mercado um pouco de baixa e que venha a se valorizar no futuro, né? Então, assim, eu acho que são muitas dinâmicas importantes que não podem ser deixadas de lado, principalmente quando a gente fala de fundo de papel, tá? São muitos preços a mais ali que podem entrar sem a gente ver, mas que vai em algum momento refletir numa convergência do valor da cota com o valor do patrimônio desse fundo, que vai estar sempre subindo, né? Vamos lembrar isso. Muitos fundos de papel, eles não distribuem 100%. Então, o patrimônio sobe. E o patrimônio subindo, a tendência em algum momento é a cota também acompanhar a cota de mercado, né? Acompanhar essa alta. Tem Falei alguns bastante. pontos, tem alguns pontos que você colocou que eu achei muito interessante. O primeiro que você colocou é a visão enquanto investidor daquele tipo de produto que você está colocando na tua carteira. Por exemplo, se eu sou investidor de imóvel, eu tenho que ter essa visão como se eu tivesse realmente um imóvel físico. Não que aquilo ali seja, não que você vai ser dono, mas você entender o mercado, como é que é a dinâmica dele, e você aplicar na hora que você for investir naquele produto. Da mesma forma, se você está investido num título de renda fixa, então você tem que entender que você está investindo em algo no qual você tem que entender como se fosse o credor. Enquanto credor, o que eu espero daquele ativo? Então, essa visão eu achei muito interessante colocar. Segundo ponto, os CRAs que você falou em relação, ou CRAs ou mesmo os CRIs, mas que você falou em relação a que eu, pessoa física, se eu for investir num CRA ou num CRI, seja onde for, eu vou estar investindo algo que eu não vou ter acesso se eu fosse, por exemplo, um investidor profissional que é ou uma instituição financeira. Então, um profissional ele vai ter acesso a uma estruturação, ou mesmo, né, estruturar aquele ativo, ou comprar, ou mesmo no secundário, de uma forma que eu pegue umas taxas melhores do que eu, pessoa física, ir lá e comprar. Então, essa é a visão também que você tem que entender o que está por trás ali.
quando ele colocar no portfólio do fundo, seja um FIAGRO nos CRAs ou nos fundos imobiliários nos CRIs, você entender esse conjunto, né? O que esse conjunto pode trazer de resultado para o fundo e, consequentemente, eu que sou investidora daquele fundo. Então, eu achei muito interessante essas duas visões que você colocou. E o terceiro ponto, né? O dividendo, né? Olhar pura e simplesmente ele. Não necessariamente vai refletir. E nós tivemos casos no mercado em que estavam altos, mas não estavam refletindo. Tinha algo ali por trás que estava trazendo aquele resultado por aquele período em específico, mas que depois, quando realmente a verdade veio à tona, né, as máscaras caíram, viu-se que aquele produto que tinha ali dentro e a falta, né, de transparência, de informações, fizeram com que o investidor tivesse uma visão errônea, né, daquele fundo. E com isso veio trazendo prejuízos, 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 e está do jeito que está no momento atual, né? Então são esses três pontos que eu achei muito interessante você colocar. A visão, você enquanto investidor, o que você tem acesso e como você pode mitigar isso e conseguir um acesso melhor através de um fundo de investimento, que vai ter um profissional ali olhando aquele ativo, conseguindo melhores taxas, conseguindo colocar ele para dentro do fundo, e a questão de olhar o dividendo e essa convergência também, né, do mundo real para o que está na cota no secundário, né, que realmente em alguns meses não reflete de maneira alguma a qualidade do produto que você está adquirindo e que você está comprando com um desconto que às vezes não converge ali com o que realmente acontece, né, Caio? Não, perfeito, é isso aí. Eu acho que as análises elas têm que ser mais profundas, né? E seja qual for o investimento. Ah, mas eu estou investindo pouco. Mesmo assim deveria ser. Então talvez o erro não seja comprar vários, né? Talvez o ideal seja o quê? Compra um ou dois, mas olha bem esse um ou dois. O próprio fator tempo vai um ou dois fundos, né, especificamente. Às vezes a gente viu o pessoal tem 10, 15 fundos. Nem um FOF, nem um fundo de fundos, às vezes, tem tanto fundo de investimento na carteira quanto, às vezes, algum investidor pessoa física. E o próprio fator tempo vai trazer o conhecimento que a gente precisa para ser um bom investidor. Então, uma das poucas profissões, eu brinco, né, que a gente, o tempo ele ensina realmente é o assessor de investimento ou é o investidor. O próprio investidor, quanto mais tempo ele tiver, realmente isso reflete em qualidade, porque ele já está mais alimentado, já tem mais ferramentas para entender algumas coisas, o conhecimento ele acumula, então é legal porque a gente não perde, né? Por mais que a gente não pratique, eu não pratico análise de fundo imobiliário todos os dias, mas o que eu já pratiquei já me ajuda. Então, o meu olhar ele já é mais clínico, ele já é mais fino naquilo ali que realmente interessa. Porque eu sei o que eu estou buscando e eu sei o que eles oferecem. Então, às vezes, a gente fala de transparência, às vezes não é nem a transparência em si, a informação estava lá, mas eu talvez não consegui enxergar essa informação. E esse não conseguir enxergar, a gente às vezes pode delegar esse trabalho de enxergar para o gestor. E aí, quando a gente dá ainda mais passos atrás, é importante a gente entender um conceito importante de fundo de investimento. Porque antes de qualquer coisa, seja um FIAGRO, um FII de papel, de tijolo, de qualquer coisa, ele é um fundo de investimento. E o fundo de investimento nada mais é do que o condomínio, vamos dizer assim, a soma, né, de vários investidores que delegam a um gestor a gestão, né, efetivamente, daquele patrimônio. E o fundo de investimento ele vai ter as regras. Então, eu estou delegando para esse gestor, mas ele vai seguir algumas regras. Então, talvez seja mais importante eu saber quais são as regras desse fundo de investimento, seja ele de agronegócio imobiliário, de tijolo misto, agora o multi-estratégia, né, que está sendo muito usado também. Então, assim, é mais importante saber a regra do que saber exatamente qual é o papel que está ali dentro. Porque o papel que está ali dentro, eu garanto, e assim, eu posso dizer, eu conversei já com muitos gestores, nenhum gestor quer perder dinheiro. Gestor nenhum. Assim, ó, não existe. Nem o mais mal intencionado, ele não vai querer perder dinheiro. Ele vai querer, talvez, ganhar dinheiro a mais, mas perder dinheiro jamais. Né? Então, e nem conheci nenhum mal intencionado até hoje. Então, acredito que, felizmente, no mercado financeiro, a gente tem muito mais exemplos positivos do que negativos, tá?
Então, assim, ele vai querer ganhar dinheiro e ele vai estar lá querendo ganhar dinheiro para o investidor. Então, investidor, procure, eu, na pessoa física, faço isso, eu procuro bons gestores e que eu consiga entender a regra da onde eu estou colocando meu dinheiro. Entendendo isso já vai facilitar muito, tá? Porque daí não vai ter surpresa. A surpresa às vezes está em a gente não entender por que aconteceu isso. É porque talvez isso estava previsto e eu não vi. Então, talvez o gestor, e hoje em dia as gestoras, até no próprio podcast, né, aqui o Café com Fio, eu vejo que tem muitos gestores que participam e eles normalmente são muito transparentes no que eles falam, a gente faz isso, 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 nosso objetivo é esse. Né, e aí a gente poderia entrar na questão do alfa, do beta, estou ganhando bem, estou ganhando mal. É tudo uma questão de comparação. Né? Eu acho que ganhar 1% ao mês livre de imposto é uma coisa muito, muito, muito boa. Muito boa, né? Mas o patrimônio vai valorizar, vai desvalorizar, aí é uma outra questão que tem que ser analisada. Mas no fim do dia, ganhar 1% ao mês líquido é bom. Mas tem tal coisa que está pagando mais. Mas eu acho ainda que 1% pulverizado em uma carteira de fundo de investimento ainda é melhor. Então, assim, é uma questão também, às vezes, de entender o que é o mercado está pagando bem e o que está pagando mal. E outra, o que é o risco que eu corro para ganhar esse dinheiro e o que é o risco que eu corro para ganhar esse outro dinheiro. Né? Então, acho que o que aconteceu muito, talvez, nos fundos imobiliários, até os de CRI, né, vamos dizer assim, que eu acho que os de CRA passaram por um momento difícil, mas se justifica. Agora, o de CRI foi também, a gente poderia dar os mesmos motivos, inclusive, para os de CRI, mas o de CRI ele teve um adendo. Ele estava muito no high, então o tombo foi muito grande, assim, estava muito no auge, né? Estava muito nas máximas, então a hora que caiu muito feio. E o investidor pessoa física não tem muita paciência para esses tombos, né? Então, assim, ele, não está pagando o que eu quero, eu vou sair. E tá tudo certo, tá? É para isso que existe o secundário. Não tem problema, é até incentivo. Pô, se tá ruim, sai. Mas saiba onde colocar. Não sai porque tá ruim, sai porque em outro lugar tá melhor. Seria mais ou menos essa. Eu trabalho como assessor, né? Então talvez eu tenha um pouco mais, eu não vou ter a profundidade do tema que tem um gestor, mas talvez eu consiga dizer para o lado do investidor o que ele sente. Né? Então, tendo essa experiência, eu consigo dizer assim, por que ele foca tanto no dividendo e não, às vezes, numa outra informação? Né? E claro que o nosso trabalho diário aqui é levar a informação para que ele possa focar numa coisa só. E a gente leva toda a informação para que ele tome a decisão dele bem embasado, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que são um passo atrás para entender o que é fundo imobiliário e aí depois sim, ou melhor, o fundo de investimento, e aí depois vai para a terceira, né, a terceira letra ali do FII, do FII Agro, ou do Multiestratégia. Eu acho que é entender o que é um fundo de investimento, entender o potencial disso para uma carteira de investimentos, e aí no segundo momento entender qual a regra que eu quero participar. Hoje o meu conhecimento é de imóveis, então eu não tenho que investir em agronegócio, a não ser que eu conheça imóveis de agronegócio. Então, agora não, eu não entendo nada disso, mas eu acredito que isso é bom. Então, beleza. Então, vai lá e seleciona quais são os fundos de investimento que investem nesse tema. E aí, dessa seleção, que eu tenho certeza, quando a gente tem a regra na cabeça, a estratégia na cabeça bem definida, a decisão vai ser entre 2 ou 3 fundos, tá? Não é muito mais do que isso. Então, assim, a não ser o FOF e o de CRI, efetivamente, que tem um pouco mais, vai ser 2, 3 fundos ali, que a gente vai ficar entre 1 ou 2, botou na carteira e deixa. Recompra sempre que possível, né? Que é muito importante fazer não é, eu sempre brinco, não, isso não é juro composto, não no meu entendimento. Mas eu acho que o fundo imobiliário, no momento que eu conheço bem a regra, então, da onde eu estou investindo o meu patrimônio, fica muito mais fácil de eu selecionar quais vão ser os fundos que vão fazer parte dessa carteira. E aí vai ser uma decisão fácil, porque vão ser 2 ou 3 fundos de cada classe, de cada estratégia, eu decido um e pronto, né? Como eu falei lá no início. Eu vou ter 2, 3, 4 fundos na carteira no máximo, e eu vou poder acompanhar de forma muito mais efetiva a performance desses fundos. E saber se é o momento de comprar, saber se é o momento de vender, porque eu já vou estar mais acostumado com a dinâmica daquele papel, daquele fundo, né? Daquele ticker, daquele fundo imobiliário.
Então, eu finalizaria né, esse tema aí dessa forma, sendo mais criterioso na quantidade de papéis dentro da carteira, para que eu possa focar mais algum, conhecer a fundo a estratégia desse gestor e quais são as regras, até onde ele pode ir e se eu estou disposto àquilo ali, né? Porque se eu estiver disposto, provavelmente eu não vou ficar arrependido em nenhum momento quando tiver uma oscilação da cota, ou eu vou saber se é o momento de comprar, enfim, eu acho que a dinâmica muda quando te conhece um pouco melhor a regra. Exatamente. E no cenário atual, né, Caio? Juros, inflação, política, como que isso impacta os fundos, seja fundos imobiliários quanto os fiagros? Bom, acho que no tema que a gente vem falando até aqui, já ficou bem claro a quantidade ou o quanto impacta, né? Porque mesmo sem ter essa pergunta, a gente já estava falando sobre juros e etc. Eu acho que isso impacta, de certa forma, assim, positivamente, porque o bom gestor ele vai conseguir surfar, digamos assim, a parte boa dessa coisa ruim da economia, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, os ativos eles se valorizam ou eles se desvalorizam, então o gestor que fez a lição de casa talvez manteve caixa e um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de sorte também, né? Não do gestor por ter... Não tem como prever o que vai acontecer no futuro. E principalmente quando pega 2024, o ano começou de um jeito muito diferente do que terminou. Né? A gente estava falando de uma projeção de juros a um dígito, vamos dizer assim, 9, 8%, e a gente acabou o ano com 15%. Então, não existe carteira de investimento que sobreviva, digamos assim, a uma mudança de cenário tão, principalmente quando a gente fala de carteiras mais longas, né, que são essas de papéis. Então, não tem como, é difícil realmente de ajustar isso no meio do caminho. Então, às vezes, tá com um pouquinho de sorte no sentido, pô, segurar o dinheiro na hora certa, entender que talvez não ganhar a qualquer custo, né? Então, isso também é bem importante. Então, quando a gente fala de papel, a gente tem uma coisa a mais, que é o spread. Né? Então, existe, claro, o pagamento dos juros, que é o cupom, e é o que a gente recebe de dividendo, mas tem muito fundo, eu acho que a grande maioria, na verdade, ele movimenta essa carteira de papéis, né? Seja o CRA, seja a CRI. E essa movimentação, ela gera também um ganho financeiro. Então, às vezes, saber a hora certa de transitar de PCA para CDI e vice-versa, porque todo mundo, né, quando iniciou o ano, foi para o IPCA, e aí agora teve todo mundo mudar para o CDI de novo. E essa migração às vezes custa dinheiro, isso pode refletir negativamente no patrimônio do fundo ou até mesmo no dividendo. Então, acho que impacta sim muito, é muito importante a gente estar atento. Aí, voltando um pouquinho na questão da regra, se eu sei qual é a regra, eu sei se o fundo pode ou não surfar isso positivamente. Ou se daqui a pouco não, ele não tem como, porque a regra não permite que ele faça mudanças na carteira assim de forma tão drástica ou tão abrupta, ou direcionar para CDI, porque a regra é que ele seja só IPCA. O que vai acontecer? Ele vai performar mal. E eu tenho que esperar isso. Então talvez seja o momento de eu comprar mais. Então, assim, cenário, a gente tem sim taxa de juros ainda alta, porque a gente não vê, né, como não tem espaço para cair, por mais que a gente tenha um juro real muito alto. E o grande problema do Brasil hoje, eu não digo nem que é o juro alto, é o juro real. Esse juro real ele prejudica muito a parte de rolagem de dívida e às vezes passar por uma turbulência é mais sobreviver a uma turbulência às vezes é mais importante do que a turbulência em si, né? E esse cenário de juro real alto dificulta muito a rolagem de dívida, dificulta muito com que as empresas, os emissores de dívida, né, que são essas CRAs, essas CRIs, eles consigam passar por esse momento. E aí vamos lembrar, numa ponta eles estão pagando, mas na outra ponta eles precisam vender também, né? E às vezes eles não estão conseguindo ter a margem que eles precisam no negócio deles, acaba prejudicando também os pagamentos. Então, assim, isso tudo impacta realmente muito nos fundos, impacta no preço tanto da cota como também do patrimônio, como também nos dividendos. E aí, voltando àquilo que a gente comentou, sabendo a regra, fica muito mais fácil de a gente também saber para que caminho vai, né? Para onde vai. Então, às vezes, sabendo que vai, ó, esse fundo vai mal, ok, não vou aportar mais nele, vou aportar em algum outro, talvez.
mas entender um pouquinho de macroeconomia, ou pelo menos estar antenado nessas tendências é muito importante, né? E a gente tem sim uma inflação um pouquinho mais alta aí, do que o previsto, bem fora da meta, né? Bastante fora da meta. Então a gente vai ter um Banco Central que continua muito ativo nesse combate à inflação. A gente tem também o governo, por outro lado, eu sempre digo, né, todas as entrevistas, enfim, sempre que eu converso também com os nossos investidores aqui, olha, o que o governo mais quer é gastar. Não importa qual seja o governo deputado quer gastar. É isso que ele vai fazer. Ele entende que ele foi eleito para isso. Ele entende que a função principal, a existência dele está em gastar. Mas a gente sabe que às vezes o gastar não é, né, assim, não é tão bom, não é tão positivo. Às vezes é bom economizar um pouquinho. Mas a gente não dá para esperar do governo que economize, né? Não dá para esperar dos governantes que economizem. O que a gente espera deles é uma responsabilidade fiscal. Então, a gente está vendo um cenário onde essa responsabilidade fiscal, então assim, gastar, ok, mas não de forma irresponsável. E o problema é que ainda a gente está nessa toada de gastar de forma irresponsável. E isso, com certeza, vai refletir na economia, vai refletir no nosso bolso, seja na inflação, seja na Selic. E lembrando, os dois é ruim, tá? Não existe essa, isso é bom, isso é... Não, tudo é ruim. O cenário bom é que a Selic fosse bem baixa, é ruim para os investimentos? Mas nos motivaria a diversificar mais o nosso patrimônio, motivaria também as pessoas a enriquecerem de forma mais focada no trabalho, né? Então, a riqueza que vem do trabalho, ela é sempre melhor do que a riqueza, né? A gente tem algumas dinâmicas sociais hoje que mostram, né, jogos de azar e não sei o quê. A dinâmica de enriquecer sem ser com o trabalho, ela não é a ideal, né? E ela nunca vai ser a ideal. A parte de investimento, ela é uma remuneração do dinheiro que eu ganhei no trabalho. E então, essa educação financeira no sentido de dar o valor que as coisas realmente precisam ter, isso é muito importante, tá? E quando a gente vê um cenário de alta de juros, alta de inflação, isso às vezes acaba prejudicando esse entendimento, né? Então, sim, é um cenário bem desafiador, mas não acho que deva ser desmotivante para investir, pelo contrário. Ele tem que ser um motivador para que a gente possa economizar, claro, dentro da capacidade de poupança de cada um. Daqui a pouco, um cenário desafiador para que a gente possa fazer cálculos. Então, daqui a pouco não seja o momento de eu fazer esse tipo de gasto, esse tipo de consumo, esse tipo de investimento. Talvez seja um momento de eu deixar parado. Talvez não seja o momento de eu trocar de carro financiado. Talvez seja o momento de eu segurar esse dinheiro mais um pouco e aí ali na frente trocar por um carro ainda melhor. Então, um pouco desse conhecimento também ele pode influenciar nesse cenário para o investidor, pessoa física, no cenário econômico que a gente está. Para o gestor, é mais trabalho para ele. Ele vai ter que justificar ainda mais lá a taxa de administração que ele cobra, né? Então, porque justamente é o momento onde ele vai ter mais trabalho, onde ele vai precisar calcular mais, onde as métricas ali, matemáticas efetivamente da carteira, elas vão refletir um pouco melhor, um pouco mais no patrimônio do fundo. Exatamente, vai ter bastante trabalho. E é como você falou, né? Tem as duas pontas que é importante estar observando a respeito. E questões macro, mesmo que você não seja um economista, mas fique atento, né? Justamente para você saber em qual regra do jogo você vai ali aportar melhor. Mas existe algumas métricas, né, essenciais na análise, né, um pouco mais técnico, né, por exemplo, em FIIs de CRIs, né, LTV, duration, rate, essa sopa de letrinhas misturada aí com termos em inglês, né, que os investidores acabam ali não entendendo como é que funciona. Elas são importantes, mas quais mais você colocaria? Tanto para um fundo de CRI quanto um FIAGRO ali de CRA. Olha, sabe que dessas que tu citou, pelo menos, a duration para mim é a mais importante. Inclusive, é um conceito que eu acho que deveria ser o principal para um investidor, né? Independente da classe de ativo que ele esteja investindo, tá? O que acontece? A duration nada mais é do que o tempo de risco, efetivamente, daquele patrimônio, né? Então, assim, a duration, desses três, pelo menos, eu destacaria a duration, porque o rating, o LTV, eu imagino que a sigla LTV é Load to Value, né? Se não me engano. É basicamente o retorno em cima do empréstimo, digamos assim. Então, eu acho que isso daí o gestor vai olhar.
O gestor, ele vai ter essa percepção, ele vai querer porque isso se reflete em resultado para o fundo, né? Então, quando a gente está falando de investidor de fundo de investimento, seja imobiliário, agronegócio, ou até mesmo fundo de investimento de renda fixa tradicional, que não é listado em bolsa, né? Ele tem que olhar a duration. Porque a duration, ela nada mais é do que, por exemplo, assim, eu vou tentando traduzir isso de uma forma bem simples. Peguei 100 mil reais, apliquei 100 mil reais. Quanto tempo eu vou levar para eu recuperar os meus 100 mil reais? No momento que eu emprestei esse dinheiro, né, que nem, como eu falei, quando a gente aplica numa renda fixa, seja ela no veículo que for, uma renda fixa nada mais é do que emprestar o dinheiro para alguém. Quando eu empresto esse dinheiro, em quanto tempo eu levo para ter esse dinheiro de volta para mim, para ele ser minha posse? E aí existem os dividendos, existem as amortizações, existem até daqui a pouco alguma regra específica de algum papel que paga uma antecipado, alguma coisa assim. Mas a duration ela vai considerar exatamente isso, o quanto tempo eu vou levar para ter de volta o meu capital investido. E aí, no momento que a gente faz o investimento, qual que é o meu risco? É perder o capital investido. Perder a minha rentabilidade não é um risco, porque, querendo ou não, é uma rentabilidade, é um a mais, né? Eu apliquei 100, eu estava com 110, na hora de eu vender eu saí com 100. Não perdeu dinheiro. Ah, mas daí entra aquela regra da inflação, mas daí eu perdi para a inflação, tal, concordo, isso tá certíssimo quem fala isso. Mas para duration não é isso. Para duration a gente está calculando só o valor aplicado, tá? E aí no valor aplicado, a duration ela vai exemplificar na carteira o prazo de investimento, o prazo de retorno que esse investidor busca. Então, às vezes eu tô com dinheiro e aí eu olho lá um título, pô, uma rentabilidade super boa, mas o vencimento dele e aí, só fazer uma adenda, eu vou falar de duration na renda fixa, só para ficar mais fácil, tá? E aí depois a gente pode levar isso, claro, para o fundo de investimento. Mas basicamente, então, na renda fixa, o que acontece? Eu investi esse dinheiro para um título que o vencimento dele é 2030. Mas até lá ele vai pagar a amortização, ou seja, do valor que eu investi, ele vai me pagar de volta esse valor e também vai pagar os juros, que são os cupons. Isso vai ser ao longo desse período até 2030. Então, quando eu chegar lá em 2030, eu vou ter, sei lá, um valor bem pequenininho para receber, porque eu já recebi isso no caminho. Então, não é justo dizer que esse investimento ele acaba em 2030. Ele acaba antes. Eu vou ter o retorno desse investimento muito antes. E aí, claro, vai depender do fluxo de amortização, fluxo de caixa, etc., ali desse título. Mas isso, às vezes, um título 2030 pode ser uma duration, ou seja, um retorno do capital investido em um ano, em dois, em três, e não em 2025, em cinco, né, que a gente está agora. Tá? Então, a duration, acho, assim, deixaria, para mim, a coisa mais importante para um investidor de forma geral, independente da carteira do mercado que ele invista, tá? Da classe de ativo. E aí, quando a gente leva isso para um fundo de investimento, a duration nada mais é do que o cálculo médio de todos os títulos. Então, no momento que E aí, claro, como o fundo de investimento, eu não vou retirar o dinheiro que está no fundo, eu vou só, principalmente esses negociados em bolsas, né, que eu acho que é o principal que a gente está falando aqui, FIAGro, FII de papel, eu vou vender a minha cota para um outro investidor, certo? É no secundário. Né? Lá na B3, lá quando eu estou comprando ou vendendo, eu estou comprando de um outro investidor, e não do fundo efetivamente, que é o caso de uma subscrição, por exemplo, que eu estou comprando direto do fundo. Agora, quando a gente fala de duration no fundo, a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais longa a duration, não é que eu vou levar mais tempo para ter o retorno, mas é que mais volátil vai ser essa carteira, mais sobe e desce. Então, eu dei o exemplo ali de eu, investidor, fazendo investimento com duration. Agora, no papel, eu, investidor, fazendo investimento num fundo de investimento, a duration ela vai servir para quê? Porque quanto mais longa ela for, mais a carteira vai oscilar. E a gente não está falando de cota, a gente está falando de patrimônio. Por que essa carteira oscila? Por causa da marcação a mercado. Então, viu como é complicado? Eu acho difícil. Eu trabalho com isso há anos e acho difícil. Imagino para quem está ouvindo isso a primeira vez ou até para quem já sentiu na pele o que é uma duration numa carteira de investimento. O que é sentir na pele? É ver ela oscilando, investir em renda fixa e achar que vai ser igual a todo o investimento e aí ele sobe 10%, cai 5% e assim vai durante todo o período. Então, toda renda fixa ela sofre com a duration, tá?
E eu acho que quando a gente analisa o fundo de investimento, a duration mais curta, ela faz o fundo ser mais conservador. A duration mais longa faz o fundo ser um pouco mais arrojado. E aí o que traduz isso no preço mesmo é que ela sobe e desce mais vezes. Tá? Então, a duration eu diria que é o melhor. O restante, o rating, pô, dificilmente um gestor vai investir num rating ruim. Se ele for, o rating seria aquela classificação de risco, né? A gente já viu o AAA dando problema, né? Então, assim como a gente já viu sem rating nenhum sendo maravilhoso. Então, o rating, ele é um detalhe que eu acho que ele pode enganar, se ele não for visto, se não for melhor visto. Então, deixa que o gestor olhe esse detalhe, tá? Principalmente quando a gente fala de agronegócio, às vezes o rating é ruim, mas a empresa está crescendo, né, está tendo mais receita, não sei exatamente se essa seria uma métrica que poderia nos afastar, às vezes, de um bom investimento, se a gente não estiver bem por dentro da classificação de risco, tá? E aí o LTV, mais ainda, o LTV ainda é mais difícil de calcular, porque tem que saber o valor do empréstimo, eu acho que é bem dinâmico, assim, é bem difícil, assim, é uma coisa a mais que poderia dificultar ou nos afastar de bons investimentos. Então, sabendo bem da duration e a consequência dela, eu acho que está ótimo. É, exatamente. Eu gostei dessa definição de duration aí. E explicar realmente para os investidores como é que ela funciona, até para entender, opa, esse fundo ele é mais conservador, porque a duration dele é mais curta, né? Opa, esse é mais arrojado, então ele vai oscilar mais e eu vou entender o porquê que, né, a cota patrimonial dele também vai mexer mais ali ao longo do tempo, que é justamente esse detalhe chamado marcação a mercado é que vai fazer essa oscilação, né, essa volatilidade aumentar ou diminuir ali de acordo com a duration. Caio, eu gostaria muito de agradecer, né, por você ter vindo aqui, nesse super bate-papo aqui no podcast. Mas antes da gente encerrar e você fazer de fato as considerações finais, também convidar o pessoal para acompanhar o trabalho de vocês aí nas mídias sociais, eu queria saber se você pudesse dar um conselho para quem está começando ou quer começar a investir em fundos de papéis, qual seria esse conselho? Ouça esse podcast desde o início. Ouça ele com muita atenção. Eu acho, bom, a gente falou várias, realmente assim, a gente falou das armadilhas, a gente falou das métricas ali, a gente falou também das características. É basicamente isso, então eu resumiria dessa forma. Não, assim, não facilite o trabalho não é fácil. O trabalho de investidor ele não é fácil. Por isso que existe, né, a assessoria de investimento nos países mais desenvolvidos e, vamos dizer assim, financeiramente mais educados, a figura do assessor ou a figura do consultor, do analista, ela é muito importante. A do gestor, então, nem se fala, né? Então, assim, não é à toa que existem regras de compliance que não permitem que o investidor, sei lá, vamos pensar um patrimônio um pouco maior, tal, alguma coisa nesse sentido, existem regras que não permitem que seja feito investimento sem um gestor. O gestor ele é peça fundamental naquilo ali. Então não existe um fundo de investimento sem gestor, justamente por isso, porque ele é o responsável para que seja feito esse investimento. Então assim, começa por um fundo de investimento. É o melhor caminho. Vai começar com um patrimônio maior. Vamos ver um exemplo, uma herança, recebeu um valor extra, uma venda, uma super venda de um super imóvel, alguma coisa assim nesse sentido. Aí o assessor de investimento, o consultor de investimento, ele vai te ajudar, tá? E aí tu vai procurar o profissional que melhor se adequa à tua estrutura de custo, à tua estrutura de assessoria, né? Então, ao teu conhecimento, principalmente a tua confiança, né? Então, a gente tem alguns pilares, digamos assim, aqui mesmo no próprio escritório, na GT Capital, onde eu trabalho, a gente tem alguns pilares essenciais, e a transparência é um deles, a confiança é outro, né? A ambição, que é o que é focar realmente no bem daquela carteira, no investimento. Então, a gente quer sim que o investidor ele tenha cada vez mais rentabilidade na carteira, mas ao mesmo tempo também confiar que quando esse assessor, que quando esse consultor te trouxer uma notícia ruim, e ele vai trazer mais cedo ou mais tarde, o bom consultor, o bom assessor, ele traz notícias ruins.
E ele traz rápido as notícias ruins, ele não fica enrolando, não demora muito. Ele vai trazer notícias ruins, mas com confiança e com transparência vai dar tudo certo. Então, assim, acho que a principal dica, não sei se seria dica a palavra certa, mas a principal sugestão que eu daria para quem está começando, vai num fundo de investimento. Qual fundo de investimento eu escolho? Né? Então, aí seria a próxima pergunta com certeza. Tá, mas aí, qual o fundo de investimento, já que eu não tenho conhecimento para escolher, qual fundo que eu escolho? Pô, tem os fundos, os FOFs, que são fundos de fundos, então está diversificando a diversificação, seria muito interessante. Tem hoje, todos os gestores praticamente falam com o público, então daqui a pouco ouvir um gestor, gostou da tese daquele gestor, é basicamente o que a gente falou da regra. Então já vai, a tese dele não deixa de ser a regra do jogo que ele joga. Talvez seja um bom caminho também para começar, ouvir alguns gestores. Mas, dando um passo atrás, eu sempre brinco o seguinte, comece tendo dinheiro. Né? Então o pessoal às vezes quer começar sem dinheiro. Vou começar a estudar, porque daí eu vou começar a aportar aqui mensalmente. Vai começar a aportar mensalmente, fundo imobiliário não é o caminho. É reserva de emergência. Tem reserva de emergência. Está tranquilo, botou a cabeça no travesseiro e sabe que se amanhã o mundo estiver acabando, a tua reserva de emergência está lá para te garantir. Ótimo. A partir daí é o momento que tu pode fazer alocações e investimentos de longo prazo. Fundo imobiliário não é de curto prazo, ele é de longo prazo. Ele paga mensalmente? Paga, ótimo. Mas não é. Uma cota não vai mudar o teu mês. Então é importante que tu tenha várias. Então tu tem que fazer um planejamento de várias alocações, de vários meses, de vários anos, às vezes, para que aquela carteira de fundo imobiliário realmente te traga a liberdade financeira que tu almeja hoje. Então, assim, começa com paciência, parcimônia, né, que o pessoal gosta de falar bastante. Eu acho que essa análise do fundo imobiliário, a gente está falando para quem já é investidor, não, né, para quem já tem a reserva de emergência e quem já tem um patrimônio investido. Ou como naquele cenário que eu falei, daqui a pouco é um dinheiro grande que veio e que não estava orçado, né, digamos assim, não estava planejado. Então, ok, esse daí sim, ele vai começar a fazer já direto uma carteira, já, alguma coisa nesse sentido. Agora, para quem está começando mês a mês, com foco no juro composto, vamos dizer assim, eu diria assim, reserva de emergência, tá com a reserva de emergência em dia, tá tudo ok, aí fundo imobiliário, né, pode ser um caminho, mas eu acho mais legal guardar o dinheiro num lugar e a hora que o mercado der a oportunidade de entrada, compra. Porque o mês a mês hoje ele não vai fazer diferença. Eu sempre brinco assim, ó, que o ideal é o quê? Fundo imobiliário. Só começa a investir quando tu tiver condições de comprar a quantidade mínima que vai te gerar mais uma cota no mês seguinte. Então, por exemplo, R$ 100, né? E ele me paga R$ 1 por mês, eu preciso ter 100 cotas desse investimento para que eu possa comprar uma nova cota no mês seguinte com o dividendo que ele me paga, que é R$ 1 por cota. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tiver dinheiro para comprar 100 cotas desse fundo de investimento, fundo imobiliário, aí é o momento de a gente, de repente, pegar e fazer a alocação no fundo imobiliário. Porque daí ele vai conseguir ele mesmo se alimentar, digamos assim, né? Como diz o pessoal lá, os filhotinhos. Então, ele vai começar a gerar o patrimônio que a gente precisa para aumentar esse patrimônio sem a necessidade de fazer um aporte. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, é o nosso dia a dia. Então, eu compartilho, sim, nas minhas redes pessoais, assim. Mas, antes de tudo, vou sugerir a da GT Capital, que é onde está realmente o suprassumo do conhecimento financeiro. Não só meu, mas também dos meus colegas de time aqui, tá? A GT Capital é um escritório aqui do Sul, mas que tem atuação nacional, internacional. Então, @GT Capital. Tá ali, inclusive, para facilitar a GT, de Gran Turismo, quem gosta de automobilismo vai se identificar bastante com o nosso perfil, inclusive. Então, eu sugiro fortemente aí que acompanhem, lá tem uma série de conteúdo diário que vai com certeza contribuir, além de materiais, e-books, esse tipo de coisa que pode ajudar. E o meu, Caio Canes de Castro, no Instagram também, quem quiser acompanhar, vou ficar muito feliz aí de uma audiência acompanhando mais a minha nenê, né? Porque agora eu tô com uma nenê de 10 meses, então assim, minha vida virou minha nenê, basicamente, então eu sou muito orgulhoso e gosto de compartilhar ela bastante lá, mas volta e meia a gente bota
alguma coisa do escritório, algumas análises, não tanto análises, mas algumas notícias econômicas que fazem preço aí no dia a dia dos investimentos. Exatamente. Parabéns pela Nenê. Obrigado. E, mais uma vez, muito obrigada, Caio, por você vir compartilhar teu conhecimento. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fis. Se não segue, ou não é inscrito ainda no canal no YouTube e não segue nas principais plataformas de stream, convido vocês aí a estar nos seguindo e inscrevendo para acompanhar o podcast, os episódios e também compartilhe, né, com mais pessoas para ter esse conhecimento e não esqueça de deixar o seu like. Mais uma vez, obrigada, Caio, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.